Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira live sobre saúde mental, gerenciamento das emoções e PNL. E já vou avisando, isso não é uma live, isso é uma fake live. Porque hoje aqui tá tendo um tornado e eu tentei fazer essa live, realmente uma live, e tive problemas de conexão. Então, para não perder o conteúdo e você não perder o agendamento que você fez da notificação aqui do Instagram, eu gravei e estou subindo para você assistir esse conteúdo que eu estou fazendo para hoje. E para você que não sabe o que significa PNL, a sigla significa Programação Neurolinguística. E nessa live de hoje, ou melhor, nesse treinamento de hoje, eu procurei colocar tudo aquilo que fosse possível para gerar uma grande diferença na sua vida e de uma maneira mais rápida. E aqui eu já começo fazendo a primeira pergunta. Você já se sentiu alguma vez alguma trava, alguma coisa que trava a sua evolução, os seus sonhos e até mesmo o seu sucesso? E eu não estou falando sucesso somente dinheiro. Algo que trava, mas você não consegue entender o que é. Já aconteceu com você? E que por mais que você se esforce, sempre tem uma barreira invisível que te impede de alcançar os seus maiores sonhos. Você já passou ou está passando por isso? Saiba que você não está sozinha. Muitas vezes, esses bloqueios são bloqueios emocionais. Estão profundamente enraizados em experiências que você teve lá no passado. E às vezes esses bloqueios nem sequer você consegue perceber. E a partir do momento que você entender como pensam, como sentem, como agem as pessoas de grandes resultados, e você colocar esse conhecimento que eu estou te passando hoje, que eu vou te falar tudo hoje, em prática na sua vida, os seus resultados, com certeza, vão gerar um impacto gigantesco na sua vida. Primeiro de tudo, parabéns por você estar aqui hoje, no meu Instagram e também no YouTube. Aproveite o máximo que você puder sobre o treinamento de inteligência emocional. Você vai entender, dentro desse treinamento, que os nossos resultados sempre são subprodutos da nossa maneira de pensar. A forma com que você pensa, organiza os seus pensamentos, gera os seus sentimentos e, consequentemente, gera os seus comportamentos. À medida que você vai aumentando a eficácia da sua maneira de pensar, vai começar a alterar a sua mentalidade, isso é claro. E alterando a sua mentalidade, muda também os seus resultados. E os seus resultados não importam se é na vida pessoal ou na vida profissional. Eles estão sempre alinhados com a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. À medida que você vai elevando a sua mentalidade, é claro, você vai elevando os seus resultados também. Nós, você, estamos presos a coisas que aconteceram no nosso passado. E nós às vezes nem sabemos que existiu isso, que aconteceu esse fato. Nem mesmo conseguimos identificar esse fato. Fato é que entre eu e você e os nossos resultados, os nossos sonhos, os nossos objetivos, existe uma barreira. E essa barreira é invisível. E sabe por quê? Porque nós estamos no estado atual. E existe um estado desejável, onde nós gostaríamos de estar. É onde que nós atingimos os nossos objetivos, os nossos sonhos. E você chegando na realização do seu maior desejo, do seu maior sucesso. E se não existisse essas barreiras entre você e os seus sonhos, hoje você já estaria lá. Sim ou não? Fato é que a maioria das pessoas nunca, exatamente isso, nunca alcançam grandes resultados na vida. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes as coisas que nós aprendemos, positivas ou negativas, coisas que nós vivemos, positivas e principalmente negativas, nas nossas vidas, muitas vezes estão mal resolvidas aqui dentro da estrutura psicológica. Muitas dessas experiências negativas, elas servem como
bolas de chumbo presas no nosso tornozelo, que impedem de viver uma vida que a gente quer viver, que você merece viver. Então aproveite esse treinamento hoje, que eu te prometo que você terá grandes resultados aplicando tudo que eu vou te ensinar nesse treinamento de hoje. E eu tenho uma sugestão para você. Dê de presente esse treinamento para você. Reserve 30 a 40 minutos só para dedicar somente a entender os seus bloqueios e as suas crenças limitantes. Esse conhecimento que eu estou passando hoje, muitas pessoas pagam para receber esse conhecimento. E são valores significativos. Então aproveite esse presente. Então receba esse presente que eu estou oferecendo para você. E quem sabe, você saindo desse treinamento, amanhã mesmo, você já colocando as coisas em práticas que eu te ensinei aqui, você comece a modificar os seus resultados nas áreas que você deseja. O que você acha disso? Então vamos começar. Existe uma máxima na alta performance que diz o seguinte: aquilo que você não tem é por causa daquilo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então vamos começar o nosso treinamento de inteligência emocional. E aí já vem a segunda pergunta. Inteligência emocional. Por que, Saluf, ela é tão importante? Qual é a importância da gente se desenvolver, de nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional? Pessoas que têm inteligência emocional são pessoas que, por exemplo, têm relacionamentos amorosos muito melhores do que pessoas que não têm inteligência emocional. Porque quando nós nos relacionamos com outra pessoa, cada uma dessas pessoas tem valores, crenças, aprendizados, maneiras de pensar completamente diferentes. Então, casais que têm mais inteligência emocional conseguem lidar melhor com essas diferenças. Conseguem ressignificar muitas coisas do seu dia a dia, colocando sempre o foco naquilo que é realmente importante. Um exemplo, construir uma família extraordinária. Viver relacionamentos que realmente vale a pena ser vivido. Com carinho, amor, compreensão, com parceria, com sexo de qualidade, com aquele sentimento de paixão, amor e afeto, que realmente permite que as pessoas vivam e vivam muito bem. Diferente das pessoas que não têm uma inteligência emocional, ou não foram treinadas ainda, que vivem meio de brigas, desrespeito, pancadaria. Muitas vezes, esses casais vivem casados, no mesmo teto, mas como se fossem pessoas completamente desconhecidas. Você conhece alguém assim? E aí vem outra pergunta. E por que isso acontece? Porque falta inteligência emocional. Por isso. Por isso, pessoas com mais inteligência emocional têm relacionamentos amorosos muito mais sólidos. Isso é uma das grandes razões para a gente aprender sobre inteligência emocional. Melhorar a qualidade dos relacionamentos amorosos, familiares e assim por diante. Claro, simples assim. Pessoas com inteligência, ou melhor, pessoas que possuem grande inteligência emocional, elas também ficam menos doentes. Existe um tipo de doença chamada doença psicossomática. Psico quer dizer mente. Somática quer dizer corpo. 90% de todas as doenças do ser humano, elas são doenças psicossomáticas. São coisas que começam na mente e depois vai para o físico em forma de doença física, que precisa ser medicada, que precisa ser tratada. Por exemplo, uma pessoa que não tem controle emocional, ela não sabe gerenciar suas emoções e ela come demasiada. De repente, ela começa a ficar obesa. E aí vai ter problema de coração. Então, uma coisa que começou na mente, a inabilidade de lidar com as emoções, com as vontades, algo que está na mente, faz com que essa pessoa coma compulsivamente, ganhe peso e de repente amanhã ela tem um infarto. Então, psicossomática começa na mente e termina no corpo. Pessoas que têm grande inteligência emocional são pessoas que ficam menos doentes.
são pessoas muito mais saudáveis, são pessoas que têm muito mais energia, são aquelas pessoas que têm o brilho nos olhos, que realmente estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Ela tem disposição para atingir os seus sonhos e seus objetivos. Claramente isso. Então, aumentar a inteligência emocional aumenta drasticamente, tremendamente, também a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e, principalmente, a maneira com que nós sentimos essa energia diária. E essa energia vai estar à disposição para que a gente vá cada vez ao encontro daquilo que é importante para mim, para você, que são sempre os nossos objetivos. Inteligência emocional impacta diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. E aí você pergunta, o que mais? Estou começando a entender um pouco. Pessoas que possuem mais inteligência emocional ganham mais dinheiro. Pessoas que ganham mais são pessoas que gerenciam melhor as suas emoções, que sabem lidar com os desafios do dia a dia. Elas passam pelos mesmos desafios, porém motivadas, empolgadas, entusiasmadas, e fazem isso todos os dias. Fazem o que precisa ser feito para alcançar os objetivos, sejam eles qual for. Se você pega uma pessoa que tem baixa inteligência emocional, ela é aquela pessoa que procrastina, ela é aquela pessoa que deixa sempre para amanhã. Ela é aquela pessoa que, em função dos medos e das inseguranças, muitas vezes ela não se arrisca o suficiente. E às vezes ela vive uma vida de privação financeira. E normalmente vai se justificar falando, a culpa é do país, a culpa é do governo. É a empresa. E na verdade, na maioria das vezes, é a própria pessoa que não se sente com um potencial para fazer muito mais, para realizar muito mais. Muitas dessas vezes, embasada em medos, inseguranças, crenças de não merecimento. Sim ou não? Fala para mim. Comenta aqui. Já está começando a fazer sentido? Mas vamos lá. Eu vou detalhar muito mais isso lá na frente. O fato é que pessoas com grande inteligência emocional são pessoas que realmente ganham mais dinheiro, ou melhor, elas fazem dinheiro. Pessoas que têm bastante inteligência emocional são pessoas que têm carreiras ou negócios muito mais prósperos, pelo mesmo motivo, pelas mesmas razões que eu te falei sobre finanças. Simples. Se você é uma empresária, por exemplo, uma empresária, uma líder, uma gestora, eu imagino que você passa por diversos desafios durante todo o seu dia. Você tem que lidar com muitas coisas, com muitas situações, com clientes, com fornecedores, contas a pagar, contas a receber, contratação de funcionários, demissão de funcionários e treinamento de equipe. Tudo isso. E uma pessoa que não tem inteligência emocional vai se complicar em todas essas áreas. Vai fazer com que você não consiga fazer tudo que precisa ser feito. E muitas vezes é aquela pessoa que faz um pouco de cada coisa, constrói resultados medianos, mas nunca constrói resultados expressivos. Sabe por quê? Porque para ter resultados expressivos, nós precisamos ter foco, disciplina. Precisamos de uma série de competências que são relacionadas à inteligência emocional. E novamente, pessoas que têm inteligência emocional, que se desenvolvem, que treinam a sua inteligência emocional, são pessoas que se desenvolvem muito mais nas suas carreiras e no seu negócio. E aí você está começando a entender e fala, ok, Salof, me fala mais. Quero saber mais sobre outras áreas. Pessoas que possuem muito mais inteligência emocional, uma inteligência emocional bem desenvolvida, são pessoas muito mais felizes. No final de tudo, nessa vida, não importa o que você quer, não importa o que eu quero, não importa o que cada um no mundo queira. Fato é, nós queremos ter uma casa, um carro, nós queremos ter um belo salário, nós queremos ter um excelente plano de saúde, nós queremos dar a melhor escola para os filhos, nós queremos ter conforto, nós queremos ter principalmente segurança, queremos ter saúde
E se eu te perguntar, ou melhor, e se eu perguntar para você agora, para que tudo isso? Para que serve tudo isso? Fala para mim. Escreve aqui nos comentários. Para que você quer tudo isso? E a resposta é simples. Para sermos muito mais felizes. E à medida que nós temos mais inteligência emocional, nós vamos conquistando e alcançando cada um dos nossos sonhos, cada um dos nossos objetivos. Isso vai aumentando o quê? Os nossos sentimentos de felicidade, alegria e principalmente realização. Nós vamos passando a ser pessoas mais felizes, porque cada dia tem mais coisas do que nós valorizamos. Eu não sei exatamente quais as coisas que você valoriza, as coisas que são importantes para você. O que eu sei é que inteligência emocional, ela gera um impacto enorme, uma mudança da nossa inteligência. Treinar essa inteligência emocional, aprender sobre inteligência emocional, aumenta drasticamente, tremendamente, a nossa capacidade de melhorar a vida, a nossa vida e de sermos muito mais felizes. Então, a partir de agora, nós vamos aprender de verdade o que é inteligência emocional e como nós podemos desenvolver essa inteligência. Afinal, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é um conceito relativamente novo. É um conceito da década de 90. Inteligência emocional ela tem várias definições. Existem várias definições, inclusive algumas definições mais rasas, que não é o nosso caso aqui. Eu quero te trazer uma definição mais densa, para que você consiga entender melhor e consiga entender verdadeiramente o que é inteligência emocional. Um americano chamado Daniel Goleman, psicólogo de Harvard, escritor, um dos maiores cientistas da mente do nosso século. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. Daniel Goleman tem uma visão completamente, ou melhor, um pouco diferente do que a maioria das pessoas tem sobre a questão da inteligência e de como nós atingimos alguns resultados nas nossas vidas. Daniel Goleman ele foi o cara que fez o estudo mais denso, mais profundo a respeito das diferenças entre consciente e racional, emoção e razão. O nosso cérebro é dividido em duas partes. O lado esquerdo do nosso cérebro é razão. O lado direito é emoção. Vou te dar um exemplo. Todo obeso sabe exatamente o que ele tem que fazer, racionalmente. Ele sabe exatamente o que tem que fazer para emagrecer. Isso não quer dizer que ele vai fazer. Porque no meio do caminho, ele começa a criar uma estratégia, ele compra uma dieta, ele vai no profissional que possa ajudá-lo, ele contrata um personal, ele contrata um nutricionista. Racionalmente está tudo certo, é um plano perfeito, razão. Só que na hora que ele senta para comer, vem a emoção. E normalmente é uma emoção da primeira infância. E vem uma emoção e faz com que ele jogue tudo fora. Tudo que ela programou, toda a estratégia que ela fez, jogar no lixo. Isso acontece com muitas coisas. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que é uma líder, uma gerente, é uma gestora de uma empresa, talvez ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para levar essa empresa para o próximo nível, racionalmente. Ela sabe o que precisa ser feito. Isso quer dizer que ela vai fazer? Normalmente não. É natural que a pessoa comece a fazer porque ela tem um bom plano. Ela se programou para aquilo. Mas no meio do caminho, emoções vão começar a surgir. Sentimentos, muitas das vezes, de frustração. Coisas do tipo, não vai dar certo. E as pessoas acabam entrando num processo de frustração, depressão, de extremo estresse. E dependendo do tipo de empresária que ela é, pode ser que o próprio estresse, a inabilidade de gerenciar as suas emoções, o fato de viver estressada diariamente, faça com que ela maltrate as pessoas. Ela não consiga se relacionar com qualidade com as pessoas. Começa a perder profissionais. E aquele projeto acaba não funcionando.
Enfim, todas as vezes que existe uma briga entre razão e emoção, a razão perde. Em 100% das vezes, a razão perde para a emoção. Esse foi o grande conceito que o Daniel Goleman trouxe aqui pra gente. Então ele veio falar pra gente o seguinte: cara, inteligência racional, ela é importante. Porém, muito mais importante do que a inteligência racional é a inteligência emocional. Porque no fim, a única coisa que realmente leva uma pessoa ao encontro dos sonhos, dos seus objetivos, são as emoções. E como estão as suas emoções hoje? Como estão as suas emoções durante a semana? As pessoas que têm emoções positivas, que são empolgadas, que são motivadas, que têm atitude, que têm foco, que têm consistência, são as pessoas que realmente conseguem atingir os seus sonhos e os seus objetivos. E tudo isso que eu estou falando, que eu falei, são competências emocionais. Daniel Goleman rompe essa história e fala novamente: cara, para com essa história que o que importa é o racional. As pessoas de grandes resultados, ela não tem grandes resultados à toa. Elas têm grandes resultados porque ela tem inteligência emocional. Elas são boas em gerenciar suas emoções. E nessa pesquisa do Daniel, ele acabou detectando o seguinte: pessoas que nem são tão poderosas intelectualmente, mas que são poderosas emocionalmente, ainda assim, elas têm muito mais resultados do que pessoas extremamente inteligentes. É muito comum você pegar uma pessoa muito simples, com pouco estudo, com pouca inteligência racional e que tem muito sucesso. Por exemplo, na vida profissional, quem consegue construir grandes empresas tem inteligência emocional. Se você pegar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma pesquisa que diz o seguinte: 83% dos milionários americanos não têm, por exemplo, uma formação superior. Ou seja, não tem tanta informação racional. Mas são pessoas que têm garra, que têm foco, que têm brilho no olho, que têm atitude, que têm comprometimento, que vão além e fazem. Fazem o que precisa fazer e enfrentam os seus medos. Daniel Goleman criou duas formas, duas esferas para a gente começar esse trabalho. Para a gente entender melhor a inteligência emocional, primeiro, a esfera das competências emocionais pessoais. Competências emocionais pessoais é como eu me relaciono comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha história de vida, com os desafios que eu passei, com os meus traumas e com as minhas perdas, com o significado que eu dei para todas as coisas ruins que eu vivi na minha vida. Tem pessoas que vivem desafios, traumas na vida e tiram de letra. Vão embora. Outras pessoas não conseguem fazer isso. Elas ficam presas nos seus passados. E a segunda esfera que o Daniel Goleman nos trouxe é o seguinte: competência emocional não pessoal, mas sim social, que é como você lida com os relacionamentos com o outro. É a nossa habilidade, ou melhor, a capacidade de nos conectar com outras pessoas. Todas as pessoas de grandes resultados são pessoas com muita habilidade em se relacionar. Competência emocional social é como eu me comunico com outras pessoas, como líder, como gestor, como empresário, como pai, como mãe, como colaborador de uma empresa, que necessita funcionar dentro de um time para que esse time funcione e que eu entregue resultados a essa empresa, que ela possa escalar, subir novos patamares. E como eu me relaciono comigo? E como eu me relaciono com o outro? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver na minha conexão com o outro, para que eu gere o máximo de resultados nas minhas interações sociais? São elas: habilidade em comunicação, habilidade com empatia, habilidade de liderança. Por exemplo, uma pessoa que é mais persuasiva sempre é uma pessoa que vai ser naturalmente indicado para cargos de liderança, de presidência. São pessoas que têm uma habilidade de comunicação, de persuasão, que é uma das características principais
das competências sociais, ela sempre vai ter mais destaque. Sempre. E naturalmente vai ganhar mais. Quanto mais eu desenvolvo as competências emocionais sociais, que é a maneira que eu me comunico e me relaciono com o outro, e o quanto eu consigo ajudar o outro a gerar resultados e quanto isso impacta na minha vida, nos meus negócios, na minha carreira, na sua carreira. Agora eu vou te mostrar como dar nomes àqueles sentimentos que te impedem de ter sucesso esperado na sua vida, nos seus objetivos que você está buscando. A maioria das pessoas que eu conheço, que você conhece, não são capazes de dar nomes para os sentimentos, para os seus próprios sentimentos. A maioria das pessoas, se eu precisasse falar o seguinte, só imagina, não precisa fazer. Vamos imaginar que eu estivesse propondo você a fazer o seguinte exercício. Pega uma folha de sulfite, risca uma linha no centro. Do lado esquerdo, você vai colocar somente 5 sentimentos comuns da sua semana que são positivos. E do lado direito, os 5 normais, comuns, negativos. A maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade de encontrar 5 sentimentos positivos, 5 negativos. Imagina você o seguinte, existem mais de 350 sentimentos e a maioria de nós não são capazes de identificar quais são eles, porque nós nunca fomos treinados a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E assim a maioria das pessoas mal sabem dar nomes para os seus próprios sentimentos. Agora imagina colocar nome em 350 sentimentos. Uma coisa importante que você precisa entender sobre inteligência emocional é o seguinte: emoção, ou melhor, emoções, são diferentes de sentimentos. Olha que interessante. Alegria, raiva, tristeza e medo são as 4 emoções básicas do ser humano. Dessas 4 emoções básicas do ser humano, elas se multiplicam em até 350 sentimentos. Não importa quais são os 350 sentimentos, ele sempre é originado de uma emoção. E só existem 4 emoções: alegria, raiva, tristeza e medo. Algumas outras metodologias também colocam a 5ª emoção, que seria o nojo. Mas para nós da neurolinguística, o nojo é um sentimento de repulsa. E tudo que eu tenho repulsa está dentro das emoções relacionadas a medo. Para nós da PNL, somente são 4 emoções básicas do ser humano: alegria, raiva, tristeza e medo. Essas 4 emoções que nós vamos mais precisar aprender a identificar, principalmente quando nós estamos empoderados dessas emoções, e principalmente neutralizar quando essas emoções são emoções limitantes, que nos colocam travados ou para baixo. Resumindo, nós estamos sentindo muitas coisas todos os dias, mas nós não sabemos nem os nomes daqueles principais sentimentos. Ou melhor, nós não sabemos os nomes daquilo que nós estamos sentindo. Então, a partir de agora, você que está aqui sendo treinada no que diz respeito à inteligência emocional, a primeira grande capacidade que a pessoa com muita inteligência emocional aprende é dar nomes aos seus sentimentos. A segunda grande capacidade é identificar. Identificar é a capacidade de perceber as diversas mudanças de estados emocionais durante todo o seu dia. Uma pessoa que não é bem treinada em inteligência emocional, que ela não aprende o básico em lidar com as suas emoções, vai viver quase todos os seus dias entre picos e vales. Picos e vales. Emoções positivas, emoções negativas. Positivas, negativas. Numa mesma hora, a pessoa experimenta uma infinidade dessas emoções. À medida que você vai aumentando a sua inteligência emocional, você vai conseguindo ter muito mais estabilidade emocional. E não viver mais esses picos e vales. Alegria, tristeza, empolgação. Tristeza, frustração, depressão. E eu gosto sempre de dar muitos exemplos para você fixar bem a informação dentro da sua mente. Vamos pegar aqui uma mulher que não dormiu bem à noite.
ela não teve uma noite boa de sono. Por alguma razão. Por alguma razão que ela comeu alguma coisa e que não fez bem. Essa mulher, ela se levanta pela manhã cansada, meio que sem energia, em função do cansaço, da noite mal dormida. Então, o primeiro sentimento que ela tem ao acordar é cansaço. E aí ela entra no segundo sentimento, de preocupação. Ela começa a ficar preocupada porque tem muitas coisas para fazer hoje e ela começa a viver não só a preocupação, mas também começa a entrar o sentimento da ansiedade, porque tem muitas coisas para fazer e ela tem medo de não ser capaz. Então ela está indo para o banho e ela, nesse caminho para o banho, ela já teve 2, 3 sentimentos. E ela chega no banho, começa a tomar um banho quente e ela dá uma relaxada, toma um banho gostoso de 10, 15 minutos e nesse tempo ela começa a ressignificar. Ela toma um banho e ela começa a pensar no seu dia, nos seus sonhos, nos seus objetivos, na sua família, nos seus filhos, no amor que ela tem pelas pessoas. E aí, durante esse próprio banho, ela vai mudando e ficando motivada. E vai ficando bem. Focada nos seus sonhos, nos seus objetivos. Na realização das coisas que são importantes para ela naquele dia. E dentro do próprio banho, ela já muda a emoção. Ponto. Ressignificou. Ou seja, ela começou com vales, com sentimentos negativos, e no banho ela já está bem, motivada. E aí ela sai do banho e fala para si mesma: beleza, vamos lá. Eu vou lutar para esse dia ser o melhor dia. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí ela vai tomar café. O café da manhã. Vamos imaginar que quem tomou o café da manhã antes dela, tomou todo o café. Fizeram pouco café. Ridículo, ninguém faz pouco café, tem que ser muito café. E acabou o café. E ela simplesmente tem que sair para o trabalho sem tomar o café preto. E aí de repente ela já experimenta o quarto sentimento, o sentimento de raiva. E assim vai. Picos e vales, picos e vales. Ela fica com raiva, fica angustiada, fica se sentindo injustiçada. E aí ela ressignifica aquilo de alguma maneira. Tá tudo bem, senta no carro, vai trabalhar. Volta para aquela emoção positiva, que vai ser um dia perfeito, que vai render o máximo possível e ela vai fazer esse dia ficar bem. Daqui a pouco, no trânsito, um carro fecha ela. E agora ela fica com um sentimento de indignação. Fica irritada, fica estressada. Presta bastante atenção. Eu estou descrevendo aqui a primeira hora do dia de uma pessoa comum. E muitas vezes ela já experimentou 5, 6, 10 sentimentos entre positivos e negativos no mesmo dia. Conhece alguém que passa por isso? Você passa por isso? E a segunda grande capacidade de uma pessoa que tem muita inteligência emocional, que é bem treinada emocionalmente, é identificar as diversas mudanças de emoções. Muitas vezes em um único dia, em uma única manhã. Essa pessoa, ela não é só capaz de identificar, mas também dar nomes a essas emoções. Falar, bom, ok, eu estou sentindo A, B ou C. Ela sabe identificar qual é a emoção que está dentro da mente dela, que está dentro do coração, naquele exato momento. E por que isso é importante? Porque aí vamos para a terceira grande capacidade de uma pessoa que tem inteligência emocional. A capacidade de entender a origem dessas emoções e desses sentimentos. Se ela tem a capacidade de entender a origem da mudança emocional, ou seja, o que em um instante antes de acontecer fez com que eu mudasse o meu sentimento. Eu estava bem, eu estava alegre, eu estava feliz, empolgada. O que aconteceu um instante atrás? Antes eu estava bem, agora eu não estou bem. Rastrear o que acontece no seu dia a dia, nas suas interações, nos seus próprios diálogos internos, porque é uma das importantes competências. Rastrear
Principalmente esse rastreamento é como eu consigo identificar o que aconteceu. O meu sentimento mudou. Eu estava bem, agora eu não estou bem. Eu estava alegre, empolgada, agora eu estou triste e frustrada. Ou estou sentindo um sentimento de procrastinação, eu estou irritada, estou estressada. Mas eu estava bem, o que aconteceu? E qual a origem dessa mudança? É uma mudança de origem interna, ou seja, algo que aconteceu dentro da minha mente? Porque eu, você, todo ser humano da Terra saudável, nós temos vozes dentro das nossas mentes. Em programação neurolinguística, nós chamamos essas vozes de self-talk, ou seja, um diálogo interno. A minha emoção mudou por alguma coisa. Alguma coisa que eu pensei, alguma coisa que eu fiz dentro da minha cabeça. Eu estava em um sentimento A, agora eu estou em um sentimento B. Fiquei triste, estava motivado, estou triste. Ou seja, eu estava pensando nos meus filhos, como eles estão indo bem na escola, mas daqui a pouco eu pensei que eu tenho uma conta para pagar hoje e simplesmente eu não tenho todo o dinheiro disponível para pagar uma conta. E o que aconteceu? Foi uma mudança no meu pensamento. Essa mudança no meu pensamento que gerou esse sentimento, ou seja, uma mudança interna ou externa? Me responde aí. Algo que aconteceu no meio, algo que aconteceu fora de mim, e eu, ao interpretar, ao perceber aquele acontecimento, aquilo mudou a minha emoção. Uma pessoa capaz, uma pessoa bem treinada em inteligência emocional, ela vai ter uma habilidade muito grande de rastrear a origem das suas mudanças dos estados emocionais. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A mulher que saiu bem do chuveiro, chegou lá, foi tomar café e simplesmente não tinha café. Aquilo é externo a ela, correto? Dentro da mesma história, ela estava indo trabalhar, super motivada. Alguém fechou o carro dela e ela tomou um susto e entrou num estado de estresse, raiva e indignação. Ela estava bem e agora mudou, mas foi uma mudança pelo que aconteceu no externo. Obviamente, a maneira dela pensar sobre o que aconteceu influencia claramente em todo o seu dia, em todo o comportamento com si mesmo e com os outros. Mas isso eu vou estar aprofundando mais na segunda parte dessa aula. Uma coisa que a gente precisa entender agora é que é o seguinte: uma pessoa hábil na sua inteligência emocional, uma pessoa bem treinada em inteligência emocional, ela é capaz de rastrear e perguntar a si mesmo: o que aconteceu? O que aconteceu que eu estava bem e agora estou mal? Foi algo no meio interno ou foi algo no meio externo? Anota isso aí. A quarta capacidade de uma pessoa bem treinada em inteligência emocional é avaliar as suas emoções. Avaliar é a capacidade de perceber se esse sentimento ele me ajuda, se esse sentimento que eu estou tendo agora, que você está sentindo agora, é um sentimento que me ajuda ou que me atrapalha? Ele me impulsiona ou me limita? E como estão seus sentimentos nesse exato momento assistindo essa aula? Fala pra mim. Eu e você, e todas as pessoas que pretendem ter grandes resultados na vida, ter grandes realizações, precisam ser capazes de entender, identificar, dar nomes às suas emoções, identificar as suas emoções, identificar o que eu estou sentindo, rastrear da onde vem essa emoção. Eu estava bem e agora eu deixei de estar bem. E principalmente, avaliar o que eu estou sentindo nesse exato momento. Esse sentimento que eu estou sentindo, ele me ajuda? Ele me impulsiona? Ou ele me coloca mais perto dos meus objetivos? Ou ele me distancia? Ele me atrapalha? Ele me faz perder oportunidades? Ele me faz estar menos energizada, estar menos disposta? Ele me faz procrastinar? Ele me faz mentir? Ele me faz o que de negativo? A habilidade de avaliar
que sentimento eu estou sentindo e o que esse sentimento está fazendo comigo, se ele está me colocando para baixo ou para cima, é uma das capacidades que você tem que se desenvolver se quiser ser hábil em inteligência emocional. Ter a habilidade de avaliar, isso me ajuda, ou se isso me atrapalha, isso me coloca mais perto dos seus sonhos ou dos meus objetivos, ou se isso é algum sentimento que está me furtando. Se é medo, se é raiva, se é insegurança, apatia, procrastinação, sentimento como de perdão, de indignação, são coisas que estão me bloqueando de ir ao encontro dos meus sonhos, dos meus objetivos, das coisas que estão me impulsionando. Qual o motivo? Isso é importante. O motivo disso ser importante, porque à medida que eu sei se algo está me impulsionando, eu posso fazer mais daquilo. Eu posso fazer mais daquilo que estava fazendo em um instante antes do rastreamento, para que eu, cada momento, eu fique mais tempo com sentimentos positivos. O grande objetivo de uma pessoa que é bem treinada emocionalmente, que aprende a lidar com as suas emoções, que aprende a desenvolver a sua inteligência emocional, o grande objetivo, o grande ganho é viver o máximo de tempo com emoções positivas, mesmo em frente aos desafios, aos traumas, às coisas ruins e às crises, sejam elas externas ou internas. Sempre você vai encontrar pessoas que lidam muito bem com isso e pessoas que não sabem lidar muito bem, que têm menos inteligência emocional. Essas pessoas com menos inteligência emocional, elas vão mais rápido para o buraco emocional, muito mais rápido. Então o nosso objetivo sempre é conseguir avaliar se aquilo que eu estou sentindo me ajuda ou me atrapalha. Isso está começando a fazer sentido para você, sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Agora está fazendo sentido o meu self-talk. Agora está fazendo sentido porque eu não estou tendo bons resultados. Fala para mim, coloca aqui nos comentários, por favor. E a quinta grande capacidade de uma pessoa com muita inteligência emocional, com uma inteligência emocional bem desenvolvida, é que nós chamamos de utilizar a capacidade de utilizar cada um dos sentimentos ao nosso favor e não contra nós. Uma pessoa com baixa inteligência emocional é uma pessoa que está sempre à mercê dos seus sentimentos. Se ela está se sentindo bem, ela está performando, ela está em alta performance, ela está conseguindo mais do que é importante para ela. Só que se ela está ruim, ela não sabe modificar essa emoção, ela não sabe trocar esse sentimento, ela não consegue nem identificar qual é esse sentimento. E você sabe fazer isso? Essa quinta habilidade eu vou estar te mostrando na segunda aula, amanhã, aqui no meu Instagram ou no YouTube. Como ressignificar os seus sentimentos. E pessoal, para finalizar essa aula, quero duas coisas. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Stories, no meu Instagram. Fiquem à vontade para deixar quantas perguntas vocês tiverem, dúvidas. Eu vou responder todas. E quem já me conhece sabe que eu respondo todas em vídeo. E para finalizar essa live, eu vou dar os parabéns para você. Para você ter se dedicado alguns minutos do seu dia para se presentear com conhecimento. Para cuidar do seu emocional. Para cuidar de quem realmente é importante, você. Sempre será você. Nunca deveria deixar de ser você. E te vejo daqui a pouco respondendo nos stories e amanhã aqui novamente para você aprender como ressignificar os sentimentos e ir para outro nível da sua vida, para outro nível do jogo. Muito obrigado por ter assistido essa primeira live. Boa noite, até mais.